Olá, eu sou Tâmara, sou psicóloga, sou especialista em saúde mental e atenção básica. Atualmente trabalho na linha de frente do combate ao novo coronavírus no município de Irecê e sou membro do coletivo Mulheres de Todas as Lutas. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre saúde mental e suicídio. E eu acredito que não dá para falar em saúde mental sem falar em autocuidado e não dá para falar em prevenção ao suicídio sem falar em políticas públicas. Recentemente, algumas pesquisas nos mostraram que o aumento da taxa de suicídio mundialmente tem sido alarmante, mais especificamente 32%. E eu acredito que essas pesquisas, elas têm servido para nos levar à reflexão da importância do cuidado em saúde mental, né? Da importância de nós compreendermos que a saúde, ela não é apenas a ausência de doença, ela é o bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, para que o nosso corpo esteja em homeostase, para que o nosso corpo esteja em equilíbrio, a nossa saúde mental também precisa estar bem. Então, nós também precisamos cuidar da nossa mente para poder cuidar também do nosso corpo. Essa pandemia ela tem nos colocado num espaço de desconhecido, num lugar do desconhecido. Nós não sabemos com o que nós estamos lidando, né? Então, existe o medo de nos contaminarmos, existe o medo de contaminarmos os nossos entes queridos, existe o medo de morrer. Então, são várias coisas que nós estamos sendo postos a lidar ao mesmo tempo e muitas dessas coisas que nós nunca havíamos passado, como por exemplo o isolamento social. Mas a gente precisa compreender que esse isolamento social, ele não é um isolamento afetivo. Então, quando nós falamos em autocuidado durante a pandemia, nós estamos falando de uma rede de cuidado. Muita gente não tem condições de pagar um profissional, não tem condições de pagar um psicólogo. Mas nem por isso essas pessoas elas não podem se cuidar. Felizmente, hoje a tecnologia está ao nosso favor, né, nesse quesito. Infelizmente, muita gente ainda não tem acesso a essa tecnologia, né? Mas tem sido importante para fazer essa aproximação, já que presencialmente nós não podemos confraternizar, nós não podemos abraçar, né? E vários também são os fatores que levam não só ao desgaste da nossa saúde mental, como também à ideação e à prática do suicídio. Um dos principais fatores atualmente, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, é o aumento na taxa da violência doméstica e do feminicídio, né? Muitas mulheres elas estão sendo obrigadas a passar mais tempo com seus agressores e isso tem sido motivo para que essa violência não só venha a ficar mais exposta, como também tem tido um aumento, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando em tudo isso, né? Muita coisa está sendo exposta, como, por exemplo, a questão do racismo. Se a gente perceber, a maioria das pessoas hoje que morrem vítimas do coronavírus, elas são pessoas negras, são pessoas da periferia, são pessoas que não têm condições de ficarem isoladas o tempo inteiro, que precisam trabalhar, que precisam colocar a comida dentro de casa, que tem muita gente que depende, né, deles. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, não só pessoal, como a nível pessoal. E aí eu gostaria de agradecer ao coletivo por levantar a bandeira da saúde mental, por estar trazendo esse debate à tona, que eu acho de extrema importância, né? Nós precisamos debater saúde mental, nós precisamos propor políticas públicas em saúde mental, porque esses processos de angústias, de transtornos, né? Algumas pesquisas também mostram que pelo menos um terço da população, né, vai sofrer com algum transtorno mental por conta da pandemia.
nós precisamos pensar em como vamos cuidar disso, né? Não é pensar só o durante a pandemia, é pensar o pós-pandemia também, né? Então, eu acho que mais do que nunca, nós precisamos pensar que saúde mental é importante, nós precisamos desmistificar o tabu que existe na busca da ajuda profissional, né? Nós precisamos saber a hora de buscar ajuda, e isso realmente é difícil na sociedade adoecida que a gente vive, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao coletivo por puxar esse debate e me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa, esse bate-papo no outro momento e também falar sobre esses momentos de autocuidado e quais são as possibilidades de autocuidado durante essa pandemia. Muito obrigada e boa noite a todos.